O domingo pós-Natal foi marcado pela reviravolta que colocou o Internacional no mesmo lugar onde estava 2 dias atrás, na busca pelo novo treinador. E Alexander Medina, enfim, deverá assinar contrato como comandante técnico para a temporada de 2022. Um vínculo de 1 ano, com o salário que o próprio técnico uruguaio havia demandado, e isto havia motivado o desacerto entre ele e o Internacional. Nos bastidores, a direção entende que Paulo Sousa usou o Internacional para acertar com o Flamengo e agora corre contra o tempo para o quanto antes começar o projeto de 2022. Esse é o Diário do Inter KTO, 26 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora para mais um Diário do Inter KTO desse domingo, final da semana. Aliás, que semana maluca essa semana de Natal do Inter. E eu vou trazer aqui o que de mais importante e o que de novo se descobriu em relação ao imbróglio do Internacional para anunciar o técnico da temporada de 2022. Primeiro, eu digo que não será Paulo Sousa. O Diário do Inter KTO de ontem, 24 horas atrás, a gente trazia a informação, e que era verdadeira, de que o Inter estava muito perto de assinar e acertar com o Paulo Sousa, o que virou de ponta cabeça ao longo da manhã desse domingo. Eu publiquei vídeo aqui no canal explicando que a imprensa portuguesa, em primeira mão, sinalizou que o Paulo Sousa acertaria com o Flamengo, que depois acabou sendo confirmado pelos jornalistas que cobrem a equipe carioca. Bom, a partir disso, eu vou, em primeiro lugar, traçar os próximos passos da direção do Internacional em relação ao planejamento de 2022 e depois tentar explicar o que deu errado na relação entre Inter e o técnico português. E a partir do momento que se soube que Paulo Sousa não seria o técnico do Inter para a próxima temporada, a direção retomou os contatos que haviam sido paralisados com o Cacique Medina. Alexander Medina, técnico uruguaio, 43 anos, que se despediu do Tajeres no início da última semana e que estava muito próximo de um acerto com o Internacional que não aconteceu por conta de salário. O Inter retomou a conversa e já acertou rapidamente com o treinador. Inclusive, a ideia é que ele seja anunciado ao longo desta segunda-feira, para que o Inter, enfim, possa dar uma resposta para o seu torcedor e possa dar uma resposta no sentido do encaminhamento da próxima temporada, do planejamento para o ano de 2022. A grande questão é que, com o imbróglio Paulo Sousa, o Inter teve que colocar o rabo entre as pernas de alguma maneira para negociar com o Alexander Medina e irá pagar o valor que havia sido solicitado pelo técnico uruguaio, entre 150 e 200 mil dólares por mês. Vai ser um salário aí na casa dos 800 mil reais por mês para o Alexander Medina, pelo menos de acordo com o que a gente tem de notícias até o momento. Maiores esclarecimentos deverão ser dados a partir do anúncio do treinador no Beira-Rio, que pode e deve acontecer nessa segunda-feira. Ele traz auxiliar técnico, ele traz preparador físico, até porque o Internacional não possui uma comissão técnica nesse momento, já que o Osmar Loss saiu, Paulo Paixão saiu, a comissão técnica do Diego Aguirre saiu, então ele virá com uma comissão técnica praticamente pronta para trabalhar no Internacional a partir da próxima segunda-feira. O segundo ponto, e aí eu já avanço em relação ao Paulo Sousa, a direção entende que foi usada pelo técnico português. E foi usada porque o objetivo dele era pressionar a direção do Flamengo. O que aconteceu? E a gente teve esse panorama desenhado através da imprensa carioca na última tarde de domingo, tá? O Flamengo, que estava em Portugal para tentar contratar o Jorge Jesus, teve uma conversa. Teve uma conversa no dia 19 de dezembro com o Paulo Sousa. E nessa conversa eles ficaram muito impressionados em relação à atualização, em relação aos conhecimentos do técnico português. Mas a direção havia informado o Paulo Sousa que, por uma questão de obrigação, precisava fazer uma consulta e uma proposta ao Jorge Jesus, que estava meio que balançando lá na equipe do Benfica. Como o Jorge Jesus não saiu do Benfica e esses encaminhamentos foram no início do fim de semana, o Paulo Sousa encaminhou um acerto com o Internacional a fim de também pressionar o Flamengo para fechar com ele o quanto antes. E foi isso que aconteceu.
o Paulo Sousa encaminhou um acerto com o Inter, a direção colorada entendia que já tinha um treinador para a temporada de 2022, só que aí o Flamengo foi lá e deu o chapéu no Internacional, atravessou o negócio e levou o técnico português que desde o começo se sentiu mais atraído pelo projeto do Flamengo. Essa é a versão da imprensa carioca, tá? Qual é a versão das pessoas do Beira-Rio que começam a se manifestar em relação ao imbróglio Paulo Sousa? É de que o Inter foi usado como isca pelo treinador português para que houvesse a partir daí uma aceleração, houvesse uma pressa maior do Flamengo para acertar com ele. Esse é um sentimento presente no Beira-Rio hoje, no bastidor do Internacional nesse domingo. E é claro que é um ambiente que pode florescer a partir do Paulo Sousa trabalhando no Flamengo. A gente não sabe como é que vai ser o trabalho do técnico português aqui no Brasil. Mas há um ingrediente extra, a direção não gostou da maneira como foi conduzido o processo com o técnico português. Sobre Alexandre Medina, só para fechar, o próprio agente do jogador, o próprio agente do treinador afirma e confirma para a imprensa que já existe o acerto com o Internacional. Por isso eu estou acreditando que amanhã ele deverá ser anunciado. E tem um detalhe, tá? Por um lado, o Inter teve que voltar atrás e, como eu falei, ir com o rabo entre as pernas para negociar com Alexandre Medina pelo salário que o próprio Inter havia recusado na pedida do treinador uruguaio, mas ao que parece o Internacional conseguiu mexer um pauzinho para favorecer o contrato para si. O vínculo vai ser de uma temporada, não vai ser de 2 anos. Ele vai ser de uma temporada com opção, com cláusula de renovação por mais 1 ano. Aí depende dele atingir algumas metas que não se sabe ainda quais são, mas que deverão ser conhecidas ao longo dos próximos dias. Esse foi o domingo do Internacional, gente. Simplesmente o Inter saiu de onde estava, que era Alexandre Medina. Aí de uma hora para outra girou 180 graus. Foi para Paulo Sousa. E aí depois terminou de girar 360 e voltou para Alexandre Medina, que deverá ser o técnico do Inter anunciado nesse início de semana. Para fechar, vamos falar de KTO? Cara, eu cantei a pedra para vocês em relação ao Boxing Day. Dava para fazer uma múltipla que tinha uma odd ali muito boa, na casa dos 20, que era os favoritos dos jogos de hoje da Premier League. Era apostar no Liverpool, era apostar no Arsenal, era apostar no Chelsea, era apostar no Manchester City. Olha só como é que foram os resultados. Tottenham, 3-0 para cima do... Ih, rapaz, aí que travou aqui. Tottenham, 3-0 para cima do Crystal Palace. Arsenal, 5-0 para cima do Norwich. Manchester City, 6-3 para cima do Leicester. Aliás, esse aqui foi um jogão. O Liverpool não havia jogado nesse Boxing Day. Mas, enfim, quem fez essa múltipla com as 3 foi bem. É uma oddzinha aí perto de 10. Deu para faturar uma boa grana. Quer jogar na KTO? Te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não bata em mim. Hoje eu apanhei muito. Tá tudo certo, é vibe natalina. Agora a gente vai acertar o treinador. A gente sabe que o Alexandre Medina... Calma. A gente sabe que o Alexandre Medina vai dar tudo certo. E o Medina vai chegar aí no Beira-Rio. Graças a Deus vai acabar essa novela de treinador do Inter. Deixa o teu like, te inscreve e ative as notificações. Fechado? Beijo.